A cidade de Stillwater sempre se orgulhou de sua paz. Aninhada entre colinas ondulantes e florestas densas, era o tipo de lugar onde todos se conheciam, onde as varandas da frente rangiam sob o peso de cadeiras de balanço e as crianças brincavam até os vagalumes aparecerem. Mas essa paz foi quebrada em uma noite fria de novembro, quando o primeiro morador desapareceu. Margaret Simons, uma viúva na casa dos 60, foi para a cama como sempre fazia, seu gato enrolado a seus pés. Seu vizinho, Paul, descobriu a casa vazia na manhã seguinte. A porta da frente de Margaret estava entreaberta, sua cama bem arrumada. Era como se ela tivesse simplesmente saído para a noite gelada e desaparecido. A única coisa fora do lugar era o leve cheiro de ozônio persistente em seu quarto e uma única marca de queimadura no piso de madeira, um círculo perfeito. No final da semana, mais 4 moradores desapareceram. Cada caso era assustadoramente semelhante. Casas deixadas destrancadas, nenhum sinal de luta e aquelas estranhas marcas de queimadura. O xerife da cidade, William Carter, estava perdido. Ele cresceu em Stillwater e conhecia cada canto. Mas nada em seus anos de serviço o preparou para isso. As pessoas sussurravam sobre cultos, traficantes de pessoas e até espíritos vingativos. Stillwater, eles disseram, era amaldiçoada. Uma noite, enquanto o xerife Carter patrulhava as ruas agora vazias, ele ouviu um zumbido baixo e ressonante que parecia vibrar em seu peito. Ele saiu de sua viatura e examinou o horizonte escuro. Um brilho fraco iluminou as copas das árvores à distância. O zumbido ficou mais alto, enchendo seus ouvidos até que ele pensou que sua cabeça poderia rachar. Então, tão rápido quanto veio, parou. A cidade mergulhou em um silêncio opressivo. Carter nunca falou sobre o que viu naquela noite, embora seu delegado tenha notado as mãos do xerife tremendo na manhã seguinte. Tudo o que ele disse foi: não é humano. Megan Reed viveu nos arredores da cidade a vida toda. Mãe solteira com uma inteligência afiada, ela tinha pouco tempo para histórias de fantasmas ou teorias da conspiração. Mas quando seu filho, Toby, não voltou da casa de um amigo uma noite, seu ceticismo desmoronou. Ela procurou na floresta atrás da casa deles, lanterna na mão, chamando seu nome até sua voz ficar rouca. Foi quando ela os viu. A princípio, ela pensou que eram sombras, alongadas e bruxuleantes como se fossem lançadas por algum fogo invisível. Mas, conforme ela se aproximava, percebeu que se moviam independentemente das árvores. Havia 3 figuras, altas e impossivelmente magras, seus membros se dobrando de maneiras não naturais. Uma delas arrastou uma forma flácida, uma criança, em direção a um orbe pulsante de luz pairando a alguns metros do chão. O grito de Megan assustou as figuras. As cabeças deles se viraram em sua direção, revelando olhos que brilhavam como brasas morrendo. Ela cambaleou para trás, deixando cair sua lanterna. No breve momento de escuridão, a luz desapareceu, e as figuras também. Quando ela encontrou sua lanterna novamente, a floresta estava vazia. Mas o cheiro de ozônio era avassalador. Ela correu para o escritório do xerife, sem fôlego e com os olhos arregalados. Eles o levaram. Eles levaram meu Toby. Ela gritou, agarrando o braço de Carter com tanta força que suas unhas tiraram sangue. Mas quando ela descreveu o que tinha visto, a expressão do xerife escureceu. Você não é louco, ele disse calmamente. Eles são reais. O relato de Megan atraiu atenção indesejada para Stillwater. Repórteres se aglomeraram na cidade, suas câmeras e microfones transformando cada esquina em um circo. Mas os desaparecimentos continuaram, e o frenesi da mídia logo morreu. Megan, no entanto, se recusou a desistir. Ela colou o rosto de Toby em cada poste telefônico, mas, no fundo, ela sabia a verdade. Toby se foi, levado por algo que não pertencia a este mundo. Lucas Grayson chegou a Stillwater 3 semanas após o primeiro desaparecimento. Um investigador particular com reputação de lidar com o bizarro, ele havia sido contratado pela família de uma das vítimas. Alto e magro, com feições marcantes e olhos azuis penetrantes, Lucas tinha uma presença que perturbava até os moradores mais estoicos da cidade. Lucas rapidamente juntou as peças do que o gabinete do xerife não havia notado. As marcas de queimadura na casa de cada vítima não eram aleatórias. Elas formavam um padrão, uma série intrincada de símbolos que,
quando mapeados, convergiam na densa floresta ao norte da cidade. Armado com uma câmera, um caderno e um revólver velho, Lucas se aventurou na floresta sozinho. A floresta estava normalmente silenciosa, o farfalhar usual das folhas e o chilrear dos grilos substituídos por uma quietude opressiva. Lucas seguiu os símbolos, esculpidos em troncos de árvores e gravados no chão, até chegar a uma clareira. No centro, havia uma estrutura que desafiava a lógica, uma torre alta de vidro preto que parecia absorver o luar. Conforme ele se aproximava, o zumbido começou. Começou como uma vibração fraca em seu peito, mas rapidamente se transformou em um rugido ensurdecedor. A torre pulsava com luz, e sombras começaram a se unir em torno de sua base. Lucas levantou sua câmera, tirando foto após foto. Mas quando a primeira sombra se lançou em sua direção, seus instintos assumiram o controle. Ele atirou às cegas, os tiros ecoando pela clareira. As sombras recuaram e, por um breve momento, a luz da torre tremeluziu. Lucas aproveitou a oportunidade e correu, o zumbido perseguindo por entre as árvores. De volta à cidade, Lucas revelou suas fotos. O que ele viu o arrepiou profundamente. As sombras não eram meras silhuetas, elas tinham forma, textura e rostos. Rostos que eram quase humanos, mas distorcidos de maneiras que faziam seu estômago revirar. E ao fundo, emergindo da torre, havia algo ainda mais assustador. Uma figura com olhos que queimavam como metal derretido. A descoberta de Lucas causou ondas de choque em Stillwater. Ele realizou uma reunião na cidade, apresentando suas descobertas a qualquer um disposto a ouvir. Eles não estão aqui para coexistir, ele alertou. Eles estão aqui para nos colher. O termo colheita acendeu uma tempestade de medo e especulação. Alguns moradores empacotaram seus pertences e fugiram, enquanto outros se barricaram em suas casas. Mas os desaparecimentos continuaram, e o brilho da torre se tornou uma presença constante no horizonte. Lucas se aprofundou em sua investigação, descobrindo uma série de registros históricos que sugeriam eventos semelhantes no passado. A cada 50 anos, pequenas cidades em todo o país vivenciavam ondas repentinas de desaparecimentos, sempre acompanhadas de relatos de luzes e sons estranhos. O padrão era inconfundível. Stillwater era apenas o mais recente de uma longa linha de alvos. Megan se juntou a Lucas em sua busca por respostas. Juntos, eles se aventuraram de volta na floresta, determinados a confrontar a torre. Eles carregavam armas, câmeras e um dispositivo rudimentar que Lucas havia construído com fios de cobre e uma bateria de carro velha. É um PEM, ele explicou. Se pudermos desabilitar a tecnologia deles, podemos ter uma chance. A jornada até a torre foi angustiante. As sombras estavam mais agressivas, seus movimentos mais rápidos e mais deliberados. A determinação de Megan vacilou quando eles se aproximaram, mas a determinação de aço de Lucas a manteve em movimento. Quando chegaram à clareira, a luz da torre era ofuscante, seu zumbido tão alto que parecia que seus crânios iriam se partir. Lucas ativou o PEM. O dispositivo emitiu um zumbido agudo antes de explodir em uma chuva de faíscas. Por um breve momento, a torre tremeluziu, sua luz diminuindo. As sombras congelaram, suas formas se dissolvendo como fumaça no vento. Mas a vitória durou pouco. A torre rugiu de volta à vida, seu brilho mais intenso do que nunca. Do seu pico, um raio de luz disparou para o céu, e o chão tremeu. O feixe de luz perfurou os céus, e o ar ao redor da torre ficou elétrico. Lucas e Megan cambalearam para trás quando um estalo ensurdecedor cortou a noite. Do feixe desceu uma nave, sua superfície uma extensão contínua de metal preto. A nave pairou acima da torre, sua presença opressiva e alienígena. As figuras emergiram da torre, seus movimentos deliberados e ameaçadores. Eles estavam mais altos do que antes, suas formas mais definidas. Lucas levantou sua arma, mas parecia inútil contra os seres de outro mundo. Megan agarrou a foto de seu filho, lágrimas escorrendo pelo rosto. Conforme as figuras avançavam, uma voz ecoou em suas mentes. Era fria, mecânica e desprovida de emoção. Vocês não podem parar a colheita. Lucas se recusou a aceitar a derrota. Ele se lançou para a torre, agarrando os restos do PEM. O dispositivo estalou e faiscou,
e Lucas gritou quando a eletricidade percorreu seu corpo. A luz da torre vacilou, e o navio acima começou a oscilar. No caos, Megan viu sua chance. Ela pegou um pedaço de metal irregular dos destroços e o mergulhou na base da torre. A estrutura estremeceu, emitindo um som gutural que parecia quase vivo. A luz diminuiu, e o zumbido cessou. A nave começou a desabar, sua superfície lisa rachando e se desintegrando. As figuras se dissolveram em cinzas, suas formas se espalhando ao vento. A torre desmoronou, deixando apenas uma cratera fumegante em seu lugar. Quando a poeira baixou, Megan e Lucas estavam sozinhos. A floresta ficou em silêncio mais uma vez, o peso opressivo foi levantado. Mas o custo foi imensurável. O corpo de Lucas jazia sem vida perto da cratera, seu sacrifício garantindo a sobrevivência da cidade. Megan retornou a Stillwater, seu coração pesado de tristeza. Os desaparecimentos haviam parado, mas as cicatrizes permaneceram. A cidade nunca mais seria a mesma, seus moradores assombrados pelo conhecimento de que não estavam sozinhos no universo. E embora a torre tivesse desaparecido, Megan não conseguia se livrar da sensação de que os colhedores retornariam. Em algum lugar, na vasta extensão do espaço, eles estavam observando, esperando pela próxima oportunidade.